O que a gente percebe aqui, evidentemente em boa parte das falas, completamente irreais, é para gravar, evidentemente, para os seus vídeos, para os seus seguidores. Porque, evidentemente, boa parte dos membros dessa CPI é aquele grupinho minoritário e que levou uma surra na semana passada na votação das pautas importantes. Tanto é que estão com problemas, inclusive, dentro do próprio seu partido, porque estão sendo enquadrados porque votaram contra o país na semana passada. Mas eu queria dialogar aqui, evidentemente, até com o deputado Kim Kataguiri, da importância da reforma agrária. Durante os governos do presidente Lula, em especial, nós tivemos para a implementação dos assentamentos, que é uma obrigação do poder público, porque você distribui o lote, depois você tem que criar e viabilizar as condições, infraestrutura, educação, saúde, financiamento, assistência técnica. Então, durante os governos do presidente Lula, a gente teve 526 bilhões, na verdade, milhões de investimento para a infraestrutura. Qual foi o resultado disso aí? Depois, alguns anos depois, o Brasil saiu do mapa da fome. Só para você ter uma ideia. Não adianta você ficar com dados e trazer para cá, para esta CPI, Chico Graziano com dados desatualizados. Aliás, ele já não é mais nem reconhecido pela ciência, pela academia, por tudo aquilo que ele já tem feito contra a própria ciência nos últimos anos. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos zero de investimento. E o Brasil voltou para o mapa da fome. 32 milhões de pessoas passando fome. Que agora, com o governo do presidente Lula, vai ser fortalecido o INCRA. Vai ter recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agora tem financiamento, foi lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, como também não deixou de lado e aumentou em mais de 30% o Plano Safra. Então quem produz alimento, quem apoia a agricultura familiar, quem entende que é importante distribuir terra, que é importante combater os ladrões de terra da grilagem, por exemplo, no Pontal do Paranapanema. Quando o movimento popular ocupa uma terra, é para poder fazer um bem para o país, produzir alimento, para enfrentar a fome, desenvolver a sua família. É diferente quando um grande latifundiário vai lá e invade uma terra pública. E boa parte dos membros dessa CPI invade esses bandidos. Bandidos que roubam bens públicos da população brasileira. Grilagem. Procurem na internet entender o que é o termo grilagem. Faz parte da história desse país e que foi incentivado no governo anterior. Então vamos trazer o debate sério aqui para dentro dessa CPI. Senhor presidente, quero dialogar aqui como foi proposto aqui pelo deputado Nilton Tato. Primeiro, em relação a investimentos, 526 bilhões de reais em infraestrutura para a reforma agrária. Isso não se converteu na ponta em benefício para os assentados e não adianta tentar criticar o mensageiro, o Chico Graziano, porque ele não trouxe dados de pesquisa dele. Ele trouxe dados de julgado recente. Recente, deputado Tato, não é do passado não, é do segundo mandato do governo Dilma. É de muito recente, do Tribunal de Contas da União. Que inclusive os próprios ministros do Tribunal de Contas da União levaram isso agora para o presidente Lula, por indício de irregularidade de indicação do INCRA, por parte do superintendente do INCRA, por parte das nomeações do governo Lula, que tem aceitado nomeações do MST, que o próprio Tribunal de Contas da União já determinou que são ilegais. Então não é dado lá de trás, lá de antigo, não. É dado absolutamente recente de uma instituição independente, inclusive vinculada a este poder, que é o Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, deputado Tato. Além disso... Só para te atualizar... Não me interrompa, deputado. Os autores dos estudos... Não me interrompa. Deputado Nilton, tá tudo seguindo... Depois o senhor fala, deputado Nilton. O seu tempo, deputado. Não me interrompa. Volta aí 30 segundos, por favor. Deputado. Porque senão vem um promotor do Ministério Público Federal e te denuncia por nipofobia. Então, não me interrompa. Vamos segurar. Vamos lá. Isso não se converteu em benefício para as famílias porque a evasão, como eu disse, é altíssima. Para além disso, durante os governos petistas,
Mais uma vez, eu não faço aqui, eu não digo nada da minha cabeça. Eu tiro tudo ou de artigos científicos, ou de estudos dos próprios consultores da Câmara, ou de julgados, ou mesmo do Tribunal de Contas da União. 700 mil terras foram concedidas durante governos petistas de maneira irregular. Para gente que tinha carro de R$500 bilhão. Para gente que tinha mandato eletivo. Deputado, se Vossa Excelência não está lendo os autos desta CPI, e depois os deputados de esquerda vêm dizer, depois os deputados de esquerda vêm dizer que o relatório está pronto, depois os deputados... Não, calma. Vamos lá. Não é um caso, não. São dezenas de milhares de pessoas com mandato eletivo, com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos, e tudo isso está no relatório do Tribunal de Contas da União, que está nos autos desta CPI, deputado. E vocês insistem em dizer que o relatório dessa CPI está pronto, e vocês não leem o que está no relatório da CPI. Ou mesmo, não está nem no relatório. Está nos autos, está nas informações que estão à disposição do relator. Vocês mesmos não estão lendo o processo da CPI. E aí vocês vêm aqui dizer que o relatório está pronto. Vocês mesmos não pegam os dados daquilo que está anexado nas investigações da CPI. E ainda mais para complementar, você colocou, o Brasil saiu do mapa da fome. Primeiro é importante a gente diferenciar o que é agricultor familiar do que é assentado. O número de agricultores familiares, de produtores de alimento no Brasil, é muito maior do que o número de assentados. Então vocês muitas vezes criam essa narrativa para confundir agricultor familiar como se todo agricultor familiar fosse de um movimento sem terra. E a maioria esmagadora não é. Aliás, este mesmo acórdão do Tribunal de Contas da União demonstrou a irregularidade seguinte: 1 milhão de assentados, né, ocupam 88 milhões de hectares. E 4 milhões... Tem cidade em que você concedeu terras e que você criou assentamentos maior do que o número da população total daquela cidade. Mais uma vez, eu não estou falando levianamente, está no relatório do Tribunal de Contas da União, que se Vossas Excelências estivessem acompanhando o que está escrito nos dados e nos requerimentos de informação que nós aprovamos aqui nessa CPI, Vossas Excelências saberiam. Mas não. O que tem é palanque político, o que tem é discurso. Eu não estou discutindo aqui, tem uma produção de café, tem uma produção de arroz orgânico. Eu não quero investigar nada disso, porque nada disso é crime. Tudo isso é atividade legítima. Se vocês estão produzindo arroz orgânico, maravilha. Vocês estão produzindo café, maravilha. Vocês estão produzindo vinho, veio uma deputada aqui, ofereceu vinho, ofereceu o suco de uva, experimentei o suco de uva, maravilhoso, excelente. Isso não tem nada de ilícito nisso. O que a gente está investigando aqui é crime, é extorsão, é invasão, é agressão, é trabalho análogo à escravidão, como a gente recebeu aqui o depoimento do casal de ex-MST. É isso que a gente está investigando nessa CPI. Né? E para além disso, ainda sobre o mapa da fome, né? A FAO, durante o governo Lula, ela mudou o critério de cálculo para aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora do mapa da fome. Então, magicamente, aqueles que passavam fome no Brasil passaram de 7% para 1,3%, porque o critério da FAO passou a adotar merenda escolar e refeições fora de casa, que foram implementadas por governos estaduais e não pelo governo federal, para levar em consideração quem está ou quem não está no mapa da fome. Então o critério mudou, não foi a política pública do governo que mudou. E mais uma vez, o que eu estou trazendo aqui são dados. O que eu estou trazendo aqui, você pode ter as suas opiniões, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E o que eu estou trazendo aqui são os fatos, deputado Nilton Tato. Você pode fazer uma cara de discordância, você pode olhar para o Valmir e dar uma risadinha, é absolutamente legítimo e é do jogo democrático e do jogo político. Mas ainda assim, o que eu estou colocando aqui é a realidade. Vocês podem tentar atacar o mensageiro, mas os fatos que eu estou trazendo aqui, em nenhum momento, desde o início dessa CPI, que eu utilizei tempo de liderança ou que eu encaminhei um requerimento, nenhum parlamentar de esquerda foi capaz de rebater no mérito aquilo que eu estava dizendo.
porque o meu mérito é bem fundamentado, porque eu não tiro da minha cabeça. Vocês só atacam, o relatório está pronto. É fake news. É financiado pelo agronegócio. Eu não sou financiado pelo agronegócio. O máximo que eu já fiz na minha vida foi plantar, quando eu estava na pré-escola, um feijão ali no copinho de Danoninho. Essa a minha produção rural. Né? Então, assim, várias acusações de agronegócio, de trabalho escravo, de estarem sujeitos a financiadores e tal, que, desculpa, para mim não se aplica em nada. Porque estão tentando criar uma cortina de fumaça para defender golpista na CPI do dia 8. Para mim, que seja todo mundo preso ali. Eu tô pouco me lixando, deputado Tato. Que seja convocado, quem invadiu, quem quebrou, seja preso. Quem influenciou, seja preso. Quem financiou, todo mundo, não quero saber. Para mim, o sujeito descumpriu a lei. Como tá aqui, o escopo dessa CPI é o quê? Invasão de terra e todos os crimes conexos. Extorsão, recebimento de vantagem indevida, esbulho possessório. É isso que a gente está investigando no âmbito dessa CPI. E todos os dados que eu tenho trazido até agora, que eu tenho trazido depois que eu tenho a resposta dos requerimentos de informação que eu aprovo nesta CPI, inclusive com os votos de Vossa Excelência, que eu acho que muitas vezes não leem o que estão votando, porque eu estou pautando os requerimentos estão sendo aprovados, os órgãos estão nos dando as informações, eu estou usando as informações dos órgãos, vocês chegam aqui e dizem que não conhecem a informação, eu só posso chegar à conclusão de que há parlamentares de esquerda que estão votando sem ler o requerimento. Essa é a única conclusão lógica que eu consigo chegar na minha cabeça. Então, para finalizar, deputado Nilton Tato, eu teria o maior prazer de conhecer qualquer tipo de produção agrícola lícita, dentro de uma terra legal, com uma posse pacífica, não precária, que não tenha um crime que tenha gerado um direito. Agora, no que diz respeito a crime, a invasão de terra, a extorsão, a gente que recebeu dinheiro na sua conta bancária com o seu nome, de gente que foi extorquida para não ser invadida, isso a gente vai investigar e vai convocar e vai questionar aqui no âmbito dessa CPI, inclusive a omissão criminosa de ministro que fez corpo mole e que faz corpo mole para combater esse tipo de invasão. É disso que se trata essa CPI e é disso que a gente vai tratar com muita seriedade, independentemente de discurso para lá e para cá, de relatório pronto, de financiamento de agronegócio e tal, que eu quero saber dos crimes que estão sendo cometidos. Os crimes que estão sendo cometidos, a gente vai indiciar, a gente vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai denunciar, a gente vai terminar com esse pessoal preso. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete, é a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.